Falando, então, o nosso painel, né, da mesa, natação sem trauma. E a gente tem, o corpo não só fala, como grita e registra. Então, a Cacilda falando sobre isso. A valorização da vida através da água, com o professor William. Cair na água. E aí? Alberto Clar. E o Paulo Poli fazendo a mediação. Sim. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada. Boa tarde. Estou muito emocionado de estar aqui. Esse fim de semana foi um fim de semana de muitas emoções. Eu tive a oportunidade de pegar o meu segundo livro pela primeira vez ontem aqui no Congresso e o carinho que eu tenho recebido de vocês. Muito obrigado. A segunda questão, esse palco aqui é maravilhoso. Nós estamos no maior congresso de natação infantil do Brasil. Colegas profissionais maravilhosos, pessoas internacionais que estão nos prestigiando aqui. E é muita responsabilidade para nós. Então, queria também, mais uma vez, uma salva de palmas para esses nossos colegas, que são fantásticos. Vocês viram que eu aprendo rápido? Ó. Um beijo para vocês. Terceira questão que me deixa assim nervoso aqui de estar falando com vocês é estar mediando e apresentar 3 pessoas maravilhosas que eu sou fã. Não tenho o que falar de tão emocionado que eu fico com essas 3 pessoas que estão aqui. Tá? A gente tem aqui no painel, a BPNI é um grupo de profissionais em que a gente trabalha em prol da natação infantil. A gente se reúne, a gente tenta produzir alguns materiais para passar para vocês. E, nesse painel, a ideia do Trauma Free me coloca para a mediação, primeiro a Cacilda, que, se vocês entrarem no site do INAT e na página da BPNI, vocês vão ver o vasto currículo que ela tem, mas, dentro desse currículo, tem o primeiro livro que eu li que relacionava a psicomotricidade com a natação. Muito obrigado, Cacilda. Do lado dela tem uma dupla dinâmica maravilhosa, né? Uma dupla do barulho. William Lise e Alberto Clar, que são... Eles são professores por excelência, técnicos, pessoas maravilhosas, e estão aqui para passar a experiência deles sobre esse tema que a Sandra trouxe para nós. Então, também queria agradecer ao INAT, Sandra, Rafael, pela oportunidade de eu estar aqui. Bom, esse tema eu considero fundamental para o crescimento da nossa profissão. Acho que realmente era o momento da gente baixar a cabeça e pensar as metodologias, as estratégias de aula que a gente está trabalhando. E o Trauma Free seria como que eu posso trabalhar, né? Eu fui buscar no dicionário o que era trauma, e o trauma fala de uma experiência emocional intensa, negativa, com permanência, digamos, que deixa sequelas e memórias importantes. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por situações ruins, e a gente passa por isso. E a gente vira a página e vai adiante. Mas algumas delas, as mais intensas, permanecem. Então, o conceito do trauma é essa permanência, e principalmente por uma questão negativa. E é o que a gente não quer nas nossas metodologias. Então, é um assunto que tem que vir à tona, e, na minha opinião, a única forma de eu fazer uma natação livre de traumas é através do respeito da individualidade da criança. Cada criança tem uma característica, cada criança é única, temos pais, temos filhos, tem irmãos, tem as mães, cada um é um, e a metodologia não pode ser mais importante que a criança.
Eu acho que esse é o conceito que a gente tem que buscar. Não adianta eu pensar na metodologia, querer vender a minha metodologia e ela ser mais importante a criança. O mais importante, a questão central aqui, é a criança. Tá? Então, não entender o que ela está querendo me dizer, observar, estudar, isso é o que vai levar a gente a conseguir fazer uma natação livre de traumas. Então, se eu fosse dizer assim alguma coisa que eu possa passar da minha experiência, e vocês vão ver, ou vocês já leram, no livreto que vocês receberam, Saberes Compartilhados, eu falo e escrevo exatamente a importância da individualidade, do respeito à individualidade para superar dificuldades. Essa seria a mensagem que eu gostaria de passar para todos vocês. Como eu estou com 3 feras aqui, eu não quero me alongar nessa introdução, e eu vou, então, passar a palavra para o William. Por favor, William. Antes dele começar a falar, vocês vão anotando. Vamos lá, William. Alegria. Antes dele começar a falar, eu quero lembrar vocês que as perguntas vão ser escritas. Se vocês começarem a ter alguma dúvida, façam a pergunta por escrito, e os nossos companheiros aqui da BPNI, que estão uniformizados e outros nem tanto, vão recolher e vão trazer para nós, para no final a gente terminar com as perguntas de vocês. Muito obrigado. Ok, boa tarde para todos. Se eu depender desse boa tarde, a professora Cacilda e o professor Alberto não vão ter tanta motivação assim. Boa tarde. Agora melhorou. DJ, aquela música que a gente combinou, por favor, porque a valorização da vida através da água. E essa música, ela me emociona muito. Beleza? Então coloque as mãos para cima, o que vocês quiserem, isso aí. E viaja na maionese, galera, ó. E que abre um profundo grotão, água que faz. Agora cresce, fica de pé, vamos lá, em pé. Na corrente do ribeirão, águas escuras, coreografia. Que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da... Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação. Professora Sandra, gostaria de dar os parabéns. Cadê a Sandra? Foi para o banheiro ou está por aí? Sandrinha, parabéns. Parabéns para a professora Sandra. E pela apresentação que você fez, pelas justificativas e principalmente em relação a essa questão do trauma, que é, né, o nosso tema aqui. Sandra, eu queria ver essa professora dando aula para um adolescente. Talvez a própria comida. E quantos de vocês não fizeram ações nas suas aulas com os seus alunos, não importa a idade, de sustentabilidade da importância da água? Então, nós temos aqui uma dualidade. Da mesma forma com que a água ela é sustentabilidade, é vida e nos mantém vivos, a partir do momento em que eu mude a situação, uma moeda na água afundou. Por isso a nossa importância
dentro da sociedade, não só manter os mananciais, explicando para as crianças, para os jovens e adultos, que a água é de suma importância para a gente continuar vivendo, e a gente não precisa, necessariamente, como professores, depender só de campanhas governamentais. Nós trabalhamos com um grande diferencial que outras atividades físicas não têm. Tanto é que, quando acaba a aula na faculdade, eu chego para os meus alunos e falo: olha como você está muito mais feliz agora, porque você tomou banho, você se perfumou e tudo mais. Agora, sai de uma aula que não seja na água e já sentirá uma grande diferença. Então, eu gostaria, nesse momento, dividindo aí espaço aí com o meu irmão, o professor Alberto, que participamos de várias seleções juntos, dormimos no mesmo quarto, mas não na mesma cama, né? Como treinadores, e depois a própria vida nos levou a voltar à nossa origem como pedagogos, e da professora Cacilda, né? Também li o primeiro livro dela, a primeira a falar sobre psicomotricidade, né? Aquática, e na flechinha, é isso, Cacilda? Flechinha, né? Bom, e de falar sobre essa questão aí de evitar que os nossos alunos tenham traumas. Então, a primeira coisa super importante, pessoal, é justamente ler o que ocasiona o medo nas pessoas. Então, se nós formos ler, tem vários autores que falam sobre o medo, que é um mecanismo de defesa, e que não deixa de ser uma emoção também. Então, por exemplo, eu estava há poucos minutos aqui, quem estivesse falando comigo, eu estava com medo, com receio. Mas por quê? De fazer uma boa apresentação. Não é pelos anos de experiência que eu tenho dando palestra que eu não vou sentir medo. E o medo é interessante, e ele poderá ser treinado. Então, se nós formos pegar de todas as idades, não importa ali, que seja de 1 ano, 2 anos, a cada fase nós vamos entender, e vários profissionais falam sobre esse medo. Por exemplo, uma criança por volta de 18 meses, 6 meses antes de completar os 2 anos, já começa a perceber as influências do ambiente, coleguinhas que já começam a dar beliscão, coleguinhas que não tratam tão bem, assim por diante. Então, eles já começam a ter receio disso. Se pegar, por exemplo, crianças com 5 anos de idade, muitas têm medo de fantasias, de máscaras e assim por diante. Então, a primeira coisa que nós temos para evitar que as nossas crianças sofram esse estresse que a professora Sandra falou, é estudar cada idade em relação a quais são os medos. Por exemplo, acho que quem são os pais aqui, quando levaram as primeiras vezes as crianças, principalmente a partir ali de 1 ano de idade, para a escola deixar algum pertence, ou uma carteira, ou um lenço, alguma coisa, e o cheiro, o aroma, né, do perfume que elas já estavam acostumando, ou do próprio aroma do pai, o cheiro do pai, e assim por diante. Então, a primeira coisa, vou dar 3 considerações aqui, é estudar sobre o que leva, o que as crianças têm medo, ou então as pessoas têm medo a cada fase da vida. E lembrando que o adulto, eu e o Alberto temos tido várias experiências maravilhosas na faculdade, de pegar alunos com fobia de água, e no primeiro dia de aula, elas já começaram a gostar da água. Por quê? Porque é condição sine qua non de nós transferirmos energia positiva para elas dentro da água, segurando a mão, olho no olho e assim por diante. Então, nós não nos furtamos de estar ali naquele ambiente junto com os nossos alunos, que seria a questão ambiental, a questão espacial também. Então, crianças menores, ambientes, espaço pedagógico da natação menores também.
Se uma criança olhar uma piscina de 25 metros e eu não isolar esses 25 metros com alguma raia, essa criança terá dificuldade e já vai começar a chorar. Muitos de vocês já utilizaram técnicas da bacia, onde a criança fica no mesmo ambiente que ela ficou ali, que fica na sua banheira, antes de entrar. E alguns bons profissionais, inclusive, depois da segunda, terceira aula, segura a criança, roda a bacia aqui, a criança tira a bacia e continua com a criança. Então, a primeira coisa é estudar as idades e seus traumas. E adultos que tenham trauma, conversar com ele antes, o passado, a vida pregressa, o que aconteceu com essa pessoa que ela acabou ficando com receio. Então, primeiro, estudar as idades. Segundo, cuidar com o ambiente e a parte do espaço. E o terceiro ponto, que é um dos mais importantes, é utilizar alguns verbos que eu não abro mão. Primeiro, verbo observar. Quem dá aula, observa o seu aluno antes dele entrar ali no recinto da sua aula. Como ele chegou. Eu peguei muito isso dentro da minha visão, da minha experiência como treinador. Muitas vezes eu dava o treino em cima da minha observação. Se o atleta ele estava meio ali diferente dos outros dias, as estratégias psicológicas, o objetivo era o mesmo, mudava. Então, uma coisa é dar aula segunda-feira de manhã, outra coisa é dar aula à noite, numa sexta-feira. Com quem que eu vou competir na faculdade, por exemplo, com outros ambientes. Só que eu quero que esses alunos fiquem no meu ambiente. Observar. Segundo é o que vocês estão fazendo aqui. Quanto mais conhecimento, eu vou observar, vou utilizar o conhecimento e vou intervir dentro da melhor estratégia. E não adianta, pessoal, a própria vida profissional vai nos ensinar. Então, aqueles que são estudantes ainda, aqueles que acabaram de formar, estão aprendendo a ser feiticeiros. Tudo bem? Aqui só tem bruxos, ó. Né? É feiticeiro, depois vai evoluindo. Então não adianta se formar e achar que já conhece tudo. Não. Até o final a gente está conhecendo. Então eu agradeço, né, a lembrança dos colegas que me convidaram para participar dessa mesa. Estarei aqui depois para responder perguntas. Né? E então, dentro dessa visão, que é cuidado, estude a idade, o medo das pessoas através da idade. Segundo, espaço pedagógico é super importante. Quem tem medo, espaço pedagógico menor. E, por último, observem, utilize o conhecimento de vocês e, por último, faça a intervenção. Nunca intervenção antes da observação. Valeu? Obrigado aí para vocês. Maravilha. Obrigado, William. Eu estava observando e quase tive que intervir aqui pelo tempo do William. Obrigado, William. Você deu uma acelerada ali, mas foi legal. Boa. Alberto. Agora passar para o Alberto. Boa tarde, noite. Boa tarde, professora. DJ, aquela música que eu não pedi, não toca. Legal? Eu preciso falar alguma coisa, porque com esse maluco vivendo todos os dias, de segunda a sexta, eu realmente aprendi muito com ele. Eu aprendi o dom de sorrir. Eu era um treinador, todo mundo tem aqueles símbolos e siglas, né? O meu era FDP, mas eu não posso falar o que significa isso. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele há 30 anos e acabei sendo pai velho. O meu problema era minha filha me chamar de avô. E foi lindo, porque eu renasci, eu aprendi a ser criança quando adulto, que é um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre alguma coisa que diz muito respeito à minha pessoa. Porque eu sou um homem com traumas, em água. Eu me afoguei 2 vezes, na minha infância. E não feliz com a primeira, eu fui para o segundo afogamento. E
E o primeiro foi em piscina. O segundo foi no mar. E o mar, quando quer matar, ele não quer saber, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou professor de natação, não me mata. Não, ele vai te matar. E eu vou falar principalmente para... Porque Sandra, parabéns, viu? Bom, então, pessoal, o meu segundo trauma foi pior, porque a onda, ela deu aquela marolada grande e ela me levou para o fundo. E eu precisava sair daquele movimento das ondas. Para quem pratica surf, sabe que são 3 ondas fortes, 3 médias e 3 fracas. E na primeira onda forte, eu fui pego e foi problema, porque eu comecei a nadar. Eu comecei a me deslocar. Mas para onde? Para onde? Esse foi o meu erro, porque eu comecei a fazer os movimentos que em 1538 um homem chamado Nicolaus Wyman falou que era o nado peito, aquele nado para não morrer. E lá fui eu. Porra, Nicolaus Wyman. Depois fui para Gutsmuth, 1798. Continuei. E só que eu não subia. E era só seguir o princípio de Arquimedes. Que todo o corpo, quando é imerso no fluido, recebe uma força de baixo para cima chamada... Uau, vocês são fantásticos, hein? Já passaram na minha matéria. Então, pessoal, a partir desse instante, e eu falo principalmente para as faixas etárias de 6 anos para cima, onde o nosso cérebro já está 95% construído, ele tem a capacidade, e nós, professores, temos que ter essa capacidade, de orientar nossos alunos a relaxar. E para isso eu vou passar mais uma vez no livro Atividades Aquáticas, Pedagogia Universitária, volumes 1, 2, 3 e 4. É um jabá, é só comprar, é o nosso. Que fala sobre isso. Que o aprendizado é um fato novo. E tudo fato novo gera tensão. Sentar aqui pela primeira vez, dar a primeira palestra. Deve ser estranho, né? Uma coisa é vocês olhando para nós. Outra coisa é o inverso. Nós olhando para vocês. E o primeiro beijo? Você não sabe se coloca só o selinho ou a língua na traqueia. Né? Então, pessoal, para isso, dando sequência a essa pedagogia, sei que o aprendizado, ele é movido por fatores internos e por fatores externos. E nos fatores externos estão a maturidade do ser humano. Por isso que eu falo de 6 anos, ele já pode pensar muito melhor. E as vivências anteriores, que pode ou não ser um trauma. Porque, de repente, você vai ter aula com o tio Alberto e a criança já começa a chorar. Não é o Alberto, pode ser essa palavra tio. Porque era o tio sacana na outra academia de natação que me fez se afogar. Então, esses fatores internos, juntos com os fatores externos, que pode ser ótimos materiais, piscinas claras, ambiente fantástico, mas ninguém tira no ambiente externo a estratégia do profissional. É ele. É ele quem vai fabricar o sonho. É ele quem vai fabricar a ilusão positiva nesse indivíduo, que é a nossa criança. Então, pessoal, de acordo com os estudos de Lentz 2001, ele fala, e aí eu estou juntando as informações que foram dadas para vocês, sobre um processo muito grande que acontece se você não relaxar. Que não é o medo, que é a ansiedade. E essa ansiedade é que será responsável pela palavra pânico. E eu já senti pânico, porque eu só vivi porque Deus quis, porque eu continuei nadando.
E quando eu já estava me entregando, eu subi. Foi onde aconteceu o princípio de Arquimedes. Porque se não fosse pelo Paizinho do céu, eu hoje não estaria conversando com vocês. Final da história e concluindo. Pessoal, vamos aprender a relaxar o ser humano. Porque desde criança, se ela relaxa, ela vai subir pela própria composição da água. Fiquem com Deus, muito obrigado. O Alberto aprendeu rápido com o William também, essas coisas novas aqui. Quem está com perguntas e quiser começar a passar para os colegas, tá? Entrega o papelzinho com as perguntas que a gente vai pegando aqui para depois fazer e passar para os palestrantes. Cacilda, por favor. Bom, eu não vou deixar o Paulo ligar o negócio aqui, porque eu não posso deixar de agradecer muito, muito, primeiro a Deus, o fato de estar aqui. Eu tenho 34 anos de trabalho com natação, com psicomotricidade, e estou sentada do lado de pessoas onde meus filhos foram atletas, e o Alberto foi que fez o prefácio do meu primeiro livro sobre natação. Escutar a Sandra falar de um tema que, na nossa reunião, eu escolhi falar, e de encontrar tantas palavras que são da minha boca, na palavra de cada um de que me procura. Então, é uma honra, passado 34 anos, eu escutar que a psicomotricidade já não é uma novidade, é uma ciência, e eu vim falar de corpo. O corpo é a nossa casa, é onde a gente mora. E a gente cuida, né?